Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Maria Jesus Moreno Cantó tinha 26 anos na época do caso e vivia em Valência, na Espanha, com o seu marido Antônio Navarro, que era um engenheiro de 35 anos. A Maria Jesus foi descrita como uma pessoa amigável, comunicativa e extrovertida, também muito dedicada, adorava desenhar e chegou a ganhar vários concursos de desenho na época do colégio. Uma das professoras do convento onde ela estudou na adolescência a descreveu como inteligente, manipuladora, gentil e paqueradora. A Maria Jesus era formada em enfermagem e trabalhava como enfermeira em um hospital e conheceu seu marido Antônio, que como eu disse era engenheiro, através do irmão dela. Isso porque o Antônio estudou na mesma universidade que o irmão dela, os dois se conheceram, se tornaram amigos e então o irmão dela acabou apresentando os dois e quase que imediatamente após eles se conhecerem, em 2011, eles começaram a namorar. Após 5 anos de namoro então, eles decidiram se casar no dia 3 de setembro de 2016. Nos meses seguintes, o casamento dos dois parecia estar indo muito bem, eles levavam uma vida tranquila e confortável e para todos parecia que eles eram um casal apaixonado e levavam uma vida perfeita. Porém, a partir do dia 16 de agosto de 2017, antes de completar 1 ano do casamento do casal, as coisas mudaram completamente. Naquela manhã, o Antônio estava saindo de casa para ir trabalhar, a Maria Jesus não estava em casa porque ela trabalhava à noite no hospital, então ela ainda não tinha chegado, e então ele foi até o estacionamento do prédio para pegar o seu carro para ir trabalhar, mas antes que pudesse fazer isso, ele foi atacado por uma pessoa que deu 7 golpes de faca nele. O Antônio foi encontrado alguns minutos depois por outros moradores que também foram até a garagem pegar os seus carros. Eles chamaram a emergência, mas infelizmente não deu tempo de o Antônio ser socorrido, ele já estava sem vida nesse momento. A partir daí, então, a polícia começou as investigações. Inicialmente, eles levantaram a hipótese de ter sido um roubo seguido de morte, mas logo eles descartaram porque o fato de o Antônio ter recebido 7 golpes de faca indicava para os investigadores que, na verdade, aquilo tinha sido uma questão pessoal e que teria sido alguém que tinha um ódio muito grande dele que teria cometido o crime. A polícia então perguntou a Maria Jesus, esposa dele, e também aos familiares dele se eles sabiam de alguém que pudesse querer fazer algum mal ao Antônio, se ele tinha se desentendido com alguém recentemente, mas todos eles negaram. Eles disseram que o Antônio tinha uma excelente personalidade, ele era muito amigável, muito amável e sorridente, estava sempre disposto a ajudar qualquer pessoa, não tinha inimizade com ninguém, então eles não podiam sequer imaginar quem iria querer fazer um mal tão grande assim ao Antônio, e isso, é claro, dificultava as investigações da polícia. Como na maioria desse tipo de caso, a polícia iniciou então as investigações focando principalmente na Maria Jesus, que era a esposa do Antônio, porque quase sempre nesses casos realmente se prova no final que o culpado é o companheiro da vítima. Sendo assim, então, a polícia checou no hospital onde a Maria Jesus trabalhava, se ela tinha ido trabalhar direitinho naquela noite, se ela estava realmente no hospital no momento em que o crime aconteceu, e para a surpresa deles, ela não estava. Ela não tinha ido trabalhar naquela noite. Eles, então, extremamente desconfiados, conseguiram grampear o telefone da Maria Jesus para conseguir algumas outras informações sobre ela. Foi aí, então, que eles descobriram que ela levava uma vida dupla e que tinha pelo menos 4 amantes escondido do seu marido Antônio.
A polícia, é claro, checou todas as comunicações, todas as mensagens que a Maria Jesus tinha trocado com esses homens. 3 deles eles acabaram descartando como suspeitos de algum envolvimento, mas um deles chamou muita atenção. Isso porque tinham algumas conversas bem estranhas entre a Maria Jesus e esse homem. Não eram conversas que poderia de fato incriminar eles ali, né? Eles não estavam confessando nada, mas eram conversas um pouco suspeitas. O homem em questão era Salvador Rodrigo, de 47 anos, auxiliar de enfermagem e zelador no mesmo hospital em que Maria Jesus trabalhava. Ele também era casado e tinha uma filha já de 18 anos, e a esposa dele também era enfermeira no mesmo hospital em que ele e Maria Jesus trabalhavam. A polícia descobriu que a Maria Jesus e o Salvador mantinham um caso extraconjugal já há vários anos, desde que eles se conheceram, quando passaram a trabalhar no mesmo hospital. Isso tudo antes mesmo de a Maria Jesus se casar com o Antônio. Eles sempre se encontravam com frequência, além de que também, como eu disse antes, ela tinha aqueles outros amantes com quem ela também se encontrava com frequência. Muitas vezes ela não tinha que ir trabalhar, mas mentia para o Antônio que ia para o hospital, quando na verdade ia passar a noite com esses amantes. A polícia também descobriu que toda a tristeza que a Maria Jesus dizia estar sentindo pela morte do marido era uma farsa, porque também através do grampo que eles colocaram no celular dela, eles tiveram acesso a mensagens dela com esses outros amantes e amigas próximas, onde ela dizia que na verdade estava feliz pela morte do marido, que se sentia melhor sem ele, que não queria estar com ele, que queria estar com homens mais jovens, desfrutando a vida solteira. E para uma dessas amigas, ela chegou até mesmo a dizer o quanto estava entusiasmada porque iria receber o seguro de vida do Antônio. Em 28 de dezembro de 2017, então, a polícia, já convencida do envolvimento da Maria Jesus no assassinato de seu marido, armou um plano juntamente com o irmão do Antônio, um homem chamado Vincent Naharro, onde o Vincent deveria falar com a Maria Jesus que a polícia havia avançado nas investigações e que estavam prestes a prender o assassino de Antônio. A intenção desse plano era que a Maria Jesus ligasse para o Salvador para falar sobre isso, e então os dois acabassem ali, finalmente se incriminando. A armação acabou sendo um sucesso, deu tudo muito mais certo do que a polícia poderia imaginar. Isso porque quando o irmão do Antônio conversou com a Maria Jesus, assim que eles terminaram de conversar, ela rapidamente ligou de fato para o Salvador. Eles começaram a conversar sobre o crime e o Salvador acabou confessando que tinha sido ele que tinha golpeado ali o Antônio 7 vezes no estacionamento do prédio. Com essa gravação completamente incriminatória, finalmente na manhã do dia 10 de janeiro de 2018, a polícia efetuou as prisões de Maria Jesus e Salvador. Na delegacia, a Maria Jesus negou qualquer envolvimento no crime. Ela disse que não tinha também nenhum envolvimento com o Salvador, que os dois eram só amigos, mas que ele era apaixonado por ela, ficava perseguindo ela, tentando sempre ter algo além da amizade, mas que ele não fazia o tipo dela e por isso ela não queria ter nenhum envolvimento com ele. Ao contrário disso, o Salvador acabou confessando o crime no seu interrogatório e também contou que sim, ele e a Maria Jesus mantinham um caso já há vários anos. Porém, ele acabou confessando o crime sozinho e negou que a Maria Jesus tivesse qualquer envolvimento em tudo isso. Mesmo que a polícia pressionasse o Salvador para contar a verdade, afinal de contas, eles sabiam que a Maria Jesus tinha sim envolvimento, o Salvador era extremamente leal a Maria Jesus e não entregava ela de maneira alguma. Além disso, mesmo estando presos, a Maria Jesus continuou em contato com o Salvador, manipulando ele. De dentro da prisão, ela enviava cartas para ele, reafirmando o seu amor, dizendo que os dois ficariam juntos novamente, tudo isso para manipular ele e fazer com que ele realmente não entregasse ela e não contasse que ela tinha sim envolvimento em tudo aquilo.
Isso durou por um tempo, mas aos poucos a ficha ali do Salvador foi caindo, ele percebeu que a Maria Jesus só estava usando ele, descobriu que ela tinha todos aqueles outros amantes e que inclusive ela já estava com um outro amante dentro mesmo da prisão. Então finalmente ele entregou ela e contou toda a verdade sobre o crime. Em novembro de 2018, 10 meses após a prisão dos dois, o Salvador finalmente mudou a sua versão dos fatos e contou que a verdadeira mente por trás do crime era a Maria Jesus. Sobre isso, ele disse: Magê me pediu para acabar com a vida de Antônio. Ela me disse que eu não podia falhar, que tinha que matá-lo antes do aniversário de casamento deles. Ela me pediu para não machucá-lo, mas sim para matá-lo. Magê preparou tudo, me ligou na noite anterior e me disse que o carro do Antônio estava no estacionamento do edifício deles. Ela me disse que eu tinha que ir logo pela manhã e que ela não poderia estar lá, pois estaria em um turno no hospital. O Salvador ainda disse que a Maria Jesus convenceu ele a cometer o crime, alegando que o Antônio era um marido abusivo, que ele a maltratava, a humilhava e que a única forma de ela conseguir se livrar das garras dele seria se o Salvador ajudasse ela tirando a vida do Antônio. Ele ainda disse que eles planejaram o crime por semanas antes e, como eu disse antes, ele falou, que tinha sido ela que tinha programado tudo, quando e onde e também como o crime aconteceria. Como a Maria Jesus não estava nem em casa, nem no hospital trabalhando e nem com o seu amante e cúmplice Salvador na noite do crime, a polícia investigou e acabou descobrindo que, na verdade, naquela noite, ela estava com um outro amante. O julgamento da Maria Jesus e do Salvador começou em outubro de 2020 e nessa ocasião ela continuou negando qualquer envolvimento com o crime, mas admitiu que soube depois que tinha sido o Salvador, que ele tinha confessado a ela e ela tinha encobrido ele pelo fato de os dois serem amigos, mas continuou dizendo, que ela não tinha mandado ele fazer isso e que não tinha nenhuma participação. Tanto o Salvador quanto a Maria Jesus foram submetidos a exames psicológicos, porém nenhum dos dois foi diagnosticado com nenhuma patologia. Os exames mostraram que a Maria Jesus tinha uma personalidade organizada e altamente inteligente, capaz de manipular o seu marido, seus amantes, seus amigos e colegas de trabalho com mentiras para conseguir o que ela queria. Além disso, ela também usava o sexo como uma arma infalível para atingir os seus objetivos. Em novembro de 2020, o julgamento finalmente chegou ao fim e tanto a Maria Jesus quanto o Salvador foram condenados pelo crime contra o Antônio. A Maria Jesus recebeu a pena de 22 anos de prisão e o Salvador foi condenado a 17 anos de prisão. Ambos também foram multados a pagar a quantia de 20 mil euros para os pais do Antônio e 20 mil euros ao irmão do Antônio, o Vincent, como indenização. E ambos também teriam que cobrir todos os gastos que a família do Antônio teve com advogados. Para a polícia, a motivação da Maria Jesus era muito clara. Ela queria ficar com os 2 seguros de vida que o Antônio tinha, que podiam chegar a uma quantia de cerca de 47 mil euros, e ela então usou o Salvador para atingir esse objetivo. Ela não tinha nenhum interesse amoroso pelo Salvador, assim como não tinha pelo seu marido Antônio ou por qualquer outro dos seus amantes. Na verdade, como eu disse antes, ela só usava essas pessoas através de mentiras para poder atingir os seus objetivos. Logo após a morte do Antônio, a Maria Jesus entrou com o pedido para receber esses seguros de vida dele com a ajuda do Salvador. Além disso, também ela obteve uma pensão de viuvez de 1.100 euros por mês, então ficou bem claro que realmente o interesse maior dela em tudo isso era receber o dinheiro. Mesmo depois de presa, a Maria Jesus, que passou a ser conhecida tanto na prisão quanto pela mídia como viúva negra, continuou curtindo com vários amantes, mas dessa vez com presos.
ela ainda continua usando de toda a sua sedução na cadeia para conseguir favores e qualquer coisa que ela queira. E a última informação que se tem é que ela estava em um relacionamento lá com um homem de 59 anos que estava preso por ter abusado de uma jovem de 13 anos. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.